Bora, pessoal, dando seguimento. Agora vamos falar sobre o assunto que incomodou muita gente, questões da pandemia. Tentam desumanizar o presidente por isso, né? Como se ele fosse uma pessoa insensível. O presidente jamais foi insensível. Inclusive, ele teve uma sensibilidade muito além só das questões sanitárias. Ele pensou bastante naquela pessoa que não tinha o que comer durante a pandemia e, de uma forma muito equilibrada, adotou um discurso entre economia e saúde. Mas não só isso. Ele provou com atos o quanto ele estava preparado para enfrentar o problema do Covid, mesmo que ele tivesse tido os poderes retirados pelo Supremo Tribunal Federal em algum momento. Mas o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o estado emergencial em relação à pandemia, lá em janeiro de 2020. O Brasil começou já, logo no começo da pandemia, a tentar desenvolver a sua própria vacina, assinou um acordo de cooperação com a AstraZeneca e Fiocruz, que possibilitou quase a quintuplificação do parque da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Né? Um acordo com a AstraZeneca que foi construindo, inclusive com troca de tecnologia, ou seja, não era somente uma compra normal de vacinas. Então o Ministério da Saúde teve, né, essa habilidade de conseguir colocar a tecnologia de vacinas para o Covid dentro do país. Né? Então o Brasil teve esse cuidado, né, não só em relação a essa vacina, mas também em relação a outras vacinas, né? Tentou se criticar, né, a nossa prudência em relação à compra de algumas vacinas, mas elas simplesmente não poderiam ser compradas daquela forma, né? Com a armazenagem absurda, né? Por exemplo, a Pfizer carecia de uma armazenagem abaixo de 80 graus Celsius, né? O que é muito difícil num país continental como o Brasil. O contrato da Pfizer tinha cláusulas caninas que depois vieram à tona para toda a população brasileira perceber. Eu participei, inclusive, desse processo, eu entendo bastante disso e sei exatamente os pontos que fizeram o presidente da República sempre ter muita prudência nessas escolhas, né? A gente tem que entender o seguinte, né? Comprar vacina para 200 milhões de pessoas, que foi feito, quase 600 milhões de doses distribuídas pelo governo federal, não é uma coisa tão simples, né? A gente está colocando um cidadão numa fila para tomar um remédio, né? Que muitas vezes pode ter reações adversas. Por isso o presidente sempre teve na liberdade um bem muito importante nesse caso, né? Então o presidente sempre deixou muito claro que no Brasil as pessoas iriam ter liberdade de se vacinar ou não. Fora isso, se falou muito em atraso de vacinas, o que é uma mentira, né? Uma mentira grosseira. Somente no caso da Pfizer, por exemplo, as vacinas foram aplicadas primeiramente nos Estados Unidos, ali por meados de dezembro, e no Brasil já em janeiro já estavam ocorrendo aplicações da Pfizer, ou seja, não houve atraso nenhum, né? O Brasil teve recorde de vacinação, teve um volume de compras muito grande e conseguiu dar praticamente uma aula de como fazer a vacinação em massa, né? As pessoas que queriam se vacinavam, as que não queriam não se vacinavam. Esse é o país de Jair Bolsonaro, um país livre que respeita a escolha individual das pessoas.